UFT, né? E pelo SESC, pelo convite, pela oportunidade de estar compartilhando com vocês um pouco do meu trabalho junto aos meus amigos, né? E meu nome é Renata Machado, eu sou da etnia Tupinambá, muitos me conhecem como Renata Tupinambá, eu sou jornalista, sou roteirista, poeta e cofundadora da Web Rádio Yandê, primeira web rádio indígena do Brasil. Venho trabalhando com comunicação indígena desde 2006, mas comecei a trabalhar mais em projetos no início de 2008, né? E de muitas assim experiências, de muitos laboratórios digitais, e principalmente da maior vontade que nós, enquanto indígenas, sempre estamos buscando em ser protagonistas da nossa história, da nossa memória. Antes de começar a falar um pouco mais, eu gostaria de entoar um canto de presente a vocês, porque a gente usa hoje o microfone, mas a gente nunca esquece a nossa forma de comunicação tradicional, né? Então, vou ser bem assim breve, mas para a gente começar o dia também com mais energia. O pepe o tenue e que o eter hamahire ayatan 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 a are. O pepe o tenue e que o eter hamahire ayatan 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 a are. O pepe o tenue e que o eter hamahire ayatan 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 a are. O pepe o tenue e que o eter amahire ayatan 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 a are. O pepe o tenue e que o eter amahire ayatan 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 a are. Aueri, obrigada. Obrigada. Esse canto também é uma forma de mostrar para vocês que esse é um dos nossos maiores patrimônios, enquanto indígenas, a nossa memória e toda a nossa cultura, né? Como patrimônio também imaterial. E, muitas vezes, a gente vê a nossa cultura de forma muito invisibilizada. Eu fundei a Rádio Yandê junto com a Anapuaca Muniz Tupinambá Ranranhan e o Denilson Banil em 2013. Todos nós participávamos de projetos de comunicação a longo prazo. E a gente sentia a necessidade de um projeto 100% autônomo, independente e de real protagonismo indígena. Isso quer dizer uma equipe totalmente indígena, né? E assim, a gente buscava esse protagonismo, essa questão da gente poder estar se apropriando da nossa própria história, porque há muito tempo a gente foi objeto da fala dos outros, né? E quando a gente é objeto da fala do outro, o outro interpreta a nossa cultura, a nossa história e também as informações sobre nós do ponto de vista dele, né? Então, a gente sempre via isso em todas as áreas, né? E nos livros de história, muitas coisas equivocadas. O meu povo, por muito tempo, foi considerado extinto, né? O povo tupinambá. Mas hoje a gente pode falar com muito orgulho que somos 23 aldeias na Bahia e 19 aldeias no Pará, né? A gente passou por um processo de levante, principalmente na década de 90, por meio das matriarcas das nossas famílias, né? A gente vem de um matriarcado muito forte, né? Que são as mulheres parteiras, as mulheres rezadeiras, né? É onde gira toda a comunidade, né? Porque é a mulher que une o povo, porque a gente também somos as únicas capazes de trazer novos seres humanos ao mundo. Então, é muito forte para a gente essa relação da mulher, da terra e a comunicação. A Rádio Yandê hoje ultrapassa o acesso de mais de 80 países. A gente tem trabalhado com etnomídia. Para a gente é muito importante fazer uma comunicação que represente a nossa identidade. Mas, a partir do momento que a gente trabalha a comunicação, dá oficinas, a gente tem uma preocupação muito grande em estar produzindo conteúdo, não de forma a impor um modelo ou um padrão para quem está trabalhando com a gente, dos colaboradores indígenas, dos correspondentes, mas sempre de forma... Quem vai mostrar para a gente sempre é a comunidade, a forma que se comunica, né, e o povo. Cada povo se comunica de uma forma, né? Então, o que pode funcionar para o meu povo, como Tupinambá, pode não funcionar para o Chavante. Então, a gente leva muito em consideração essa questão mesmo da diferença entre nós, porque hoje, no Brasil, somos... os dados de 2010, né, sempre salientam que são 305 povos, né, hoje indígenas no Brasil.
E se a gente pensar assim, essa diversidade, a palavra índio não é capaz de nos representar, né? Porque é muito genérico para a gente, né? Essa figura que o colonizador criou a respeito da gente, né? O índio de 1500, e hoje a gente vive contextos diferentes no Brasil, né? É muita diversidade dentro das comunidades. Tem pessoas em contexto urbano, tem comunidades que estão há mais de 519 anos de contato, então elas vão ser totalmente diferentes de comunidades mais isoladas, de 20 anos de contato, 30, 50. Então, nenhuma comunidade é igual e nenhum povo indígena é igual. Então, a gente meio que luta assim, para mostrar um pouco da nossa história, realidade, memória, e, ao mesmo tempo, entrelaçando tudo isso à comunicação. No Brasil, hoje, não é discutido a questão da comunicação indígena como um direito, e não existem políticas públicas sendo implementadas para isso no Brasil ainda. Mas a gente acredita que a comunicação pode sempre gerar um espaço de poder, né? Um lugar de fala. Quando a gente toma a palavra, a gente gera poder para a comunidade que a gente está, para o nosso povo, para mostrar a nossa história, né? Mas qual a importância de a gente mostrar o nosso ponto de vista, né? É a nossa resistência, é quando a gente mostra que a gente está vivo, e que a nossa cultura está viva também, e que a gente se apropria dessas novas tecnologias de maneira a fortalecer quem a gente é, e não ao contrário. Então, a gente passa por visões muito estereotipadas, né, a respeito dos povos, e muitas vezes as pessoas não compreendem que a gente se apropria desses objetos, dessas tecnologias, para fortalecer justamente quem a gente é, né, porque é aquilo, assim, a gente sempre brinca, ninguém aqui que é descendente de português está vestido igual ao português de 1500 anos, né, porque todos nós estaríamos vestidos como em 1500, né? Se hoje, no Brasil, a gente tem comunidades em vários contextos, né? E tem os povos que querem ficar isolados, eles fazem essa opção de ficar isolados. Mas é essa a diferença que as pessoas precisam compreender, que somos diferentes entre si e estamos passando por contextos totalmente diferentes dentro do Brasil, né? E eu vou mostrar um vídeo, mais ou menos, do nosso trabalho quando a gente faz oficina dentro das comunidades, um vídeo, assim, um trecho assim, mais curto, para vocês terem uma ideia um pouco do nosso trabalho, né? É uma web rádio, mas, como a gente trabalha com etnomídia, a gente está trabalhando com convergência de mídia, texto, áudio, vídeo, imagem, né? A gente trabalha com tudo, está também no Spotify, hoje está buscando diferentes plataformas, né, de áudio, e esse aí vai ser um pequeno documentário feito durante uma oficina no Rio de Juruena, em Mato Grosso, né, uma oficina dada pela Iandê, e fez uma parceria com a revista Vai da Pé. Eu vou colocar para vocês terem mais ou menos uma ideia de como tem sido o trabalho, e também compreendendo essa questão de ser um vídeo, mas ele está totalmente produzido de forma a virar um programa de rádio. Então, a gente faz tudo pensando em como seriam essas diferentes plataformas. Deixa eu ver se eu acho. Achei. Você já ouviu falar do Rio Juruena? Não? O nosso programa de hoje vai contar uma história tão bonita quanto urgente. Você já me conhece? Eu sou Anapuaca Muniz Tupinambá, da Rádio Jandê, uma web rádio indígena. E você sabe onde estou? Na Amazônia, novamente ao lado dos meus companheiros do coletivo Vai da Pé, para mostrar a resistência do povo indígena contra a destruição do rio Juruena. E daqui, justamente às margens do rio Juruena, na aldeia Primavera da etnia Riquibaxa, no norte do Mato Grosso, é que o nosso programa vai começar hoje. Então, assim, se a gente não tiver representação nossa ali dentro, eles decidem como querem, né? O povo tem que estar ocupando esses espaços, para poder fazer sua defesa. Todos reunidos pela bacia do Juruena e não fragmentando a luta a partir de quem é mais
mais atingido e de quem é menos atingido, porque nós todos somos atingidos. E nós sabemos que a nossa história e nós, povos indígenas, só existimos porque nós temos a união e porque nós sempre trabalhamos juntos. E a partir do momento que a gente dividir, é o momento que a gente não vai existir mais. Porque é que está aqui. Estou aqui contente, foi aqui que eu nasci. Estou aqui contente, foi aqui que eu nasci. Primeiro tudo era mato, hoje não existe mais. Primeiro tudo era mato, hoje não existe mais. Nossos peixes estão acabando, nossas calças indo embora. Nossos peixes estão acabando, nossas calças indo embora. O Brasil que era nosso, hoje está tão dividido. O Brasil que era nosso, hoje está tão dividido. Vamos defender a terra que é nossa mãe querida. Vamos defender a terra que é nossa mãe querida. No programa de hoje, teremos presenças especiais para nos ajudar a refletir sobre a importância das mulheres e os jovens comunicadores indígenas na luta pela preservação do Rio Juruena e os seus povos. Nesse primeiro bloco, estamos com as nossas convidadas, que são Domingas, da etnia Riquibatsa, e Daiane, da etnia Sintalarga. Qual é a função da Associação das Mulheres Indígenas? Quem começa? Daiane. A criação da Associação das Mulheres, ela influencia num modo de que a gente possa estar mostrando nossos movimentos juntamente com os homens, que a gente possa somar força com eles, e também que a mulher também tem todo o direito de voz e o direito de buscar os seus objetivos, que não é só ficar na aldeia, mas sim lutar juntamente junto com os homens, para a gente estar unindo força, buscando o direito que a gente tem nas nossas terras, que nós mulheres somos uma grande parte forte também, tanto na cultura como nas aldeias, como na educação das crianças. Então eu acho que ela venha só crescer, que a gente possa estar também chamando as outras mulheres de outras etnias, de outros povos, para estar juntamente com a gente, lutando e fazendo parte dessa caminhada. Então, eu acho que é isso, mais ou menos. E a senhora, dona Domingas, qual é a função da Associação das Mulheres Indígenas aqui no povo Riquibatsa? Então, mulheres, nós temos que mostrar nossa coragem, nossa força também, para nós estar lutando juntos. Nós temos o mesmo direito que os outros têm, os homens têm, nós também temos o direito de estar lá representando a nossa comunidade. Então, eu quero... A função das mulheres Riquibatsa aqui no povo Riquibatsa é esse também de estar assim, nos movimentos, né, de estar acompanhando tudo aquilo que está acontecendo assim, entre os povos indígenas, mesmo no trabalho das mulheres, assim, como artesanato, para não deixar perder os artesanatos que nós temos. Então, nossos artesanatos são a nossa identidade, né? O nosso artesanato é muito rico, assim, é bonito, assim, como esses colares que vocês estão vendo, assim, eu carregando. Então, esse aqui é nosso colar mesmo, que a gente sempre usa, as mulheres Riquibatsa, né? Como no passado, no presente, assim, para assim, estar fortalecendo os jovens, para não deixar perder a nossa cultura. Durante as atividades do 4º Festival Juruena Vivo, a Rádio Yandê e a Baidapé reuniram 30 jovens indígenas de diferentes etnias para uma oficina. A missão era discutir comunicação, ativismo e colocar a mão na massa, produzindo um podcast sobre o evento. Além da gente usar isso como instrumento de luta, a gente tenta pensar que, assim como a Globo, os jornalistas recebem para trabalhar lá e são remunerados para isso, a gente quer fazer com que os nossos veículos, com a Vai da Pela de São Paulo, com a mídia indígena daqui, com a Rádio Yandê, também tenham essa sustentabilidade, né? Que a gente possa criar as nossas alternativas a esse modelo de comunicação.
é muito nessa pegada. Vamos que dá. Fazer comunicação alternativa, independente, é possível e mais do que isso, é necessário. Nesse segundo bloco, já estamos aqui com o nosso parente aqui, Miki, que é Tipio, e do nosso outro lado, Jackson Manoc. Vocês estão tendo uma experiência de criar um podcast, né? O que vocês estão achando e qual a importância da comunicação pela luta dos direitos indígenas? Essa experiência para nós é muito importante, não só para mim, como outros jovens ali de outras etnias, né? De somar força também, de estar dialogando com outras etnias para a gente estar debatendo, falando, dando suas opiniões e aprendendo cada dia mais com os mais velhos. Então, nós estamos aí na luta dos nossos direitos. Obrigado. Então, essa experiência, para mim, né, é muito importante. Criar uma podcast, né, é bem importante, sim, porque através disso a gente vai estar divulgando as nossas lutas que a gente vem manifestando nesses movimentos aí. Então, através disso a gente monta uma informação para a gente mostrar para os não índios, né? Então, a gente leva essa mensagem também para fora, né? Assim, só para vocês terem uma ideia mais ou menos de como a gente tem trabalhado. E para a gente é muito importante essa autonomia, né? Porque muitas vezes a gente, assim, por muito tempo a gente passou por um processo tutelar muito grande, né, da relação do Estado brasileiro, do governo com os povos indígenas. E por muito tempo, ao se apropriar de algumas coisas, sempre tinha um nível muito hierárquico, ainda é assim em alguns lugares, de sempre como algo, como alguém que precisa ser cuidado, sempre uma visão mais romântica, né? Quando hoje o que a gente mais deseja, né, é essa autonomia, a gente está realizando sustentabilidade, né? A gente está produzindo diferentes conteúdos. A Rádio Yandê trabalha com comunicação, mas a gente não consegue trabalhar apenas com a comunicação, porque, para a gente, a comunicação é muito entrelaçada à educação. Não existe comunicação sem educação, e não existe comunicação sem educação, nem educação sem comunicação, entendeu? Para confundir a cabeça de vocês. Estou brincando, gente. Não existe comunicação sem educação e não existe educação sem comunicação, né? Então, a gente tenta assimilar muito isso dentro da nossa cabeça, né? Assim, até a frase é bem grudenta assim na cabeça, assim, dá um, né? Porque para a gente comunicar não é apenas jornalístico, não se trata apenas de notícias, se trata de passar a nossa cultura para as próximas gerações. A escolha por ser uma web rádio é porque somos povos orais, nem todos dominam a língua escrita. Então, um ancião, pessoas, né, de diferentes faixas etárias, ou até quando não dominam, né, a língua portuguesa, às vezes só falam em seu idioma materno. Então, a oralidade é essencial para isso, para essa comunicação. Porque, mesmo que não se fale para o público não indígena, está se produzindo comunicação entre a comunidade, na língua da comunidade, né? Então, tem pessoas falantes daquele idioma, e nem tudo que a gente produz é para o público, né, não indígena, né? No caso, a gente hoje tem trabalhado muito conteúdo para o público indígena também, né? Assim, a gente acaba atingindo os dois públicos, né? E aí, assim, fica muito... Para o público não indígena, sempre rola aquela curiosidade de conhecer quem nós somos, né, as nossas realidades. E para o público indígena rola a questão da representatividade, né? Hoje a gente tem trabalhado com músicos e artistas indígenas, estamos produzindo agora, para novembro, o primeiro Festival de Música Indígena Contemporânea em São Paulo, vai ser no Unibis Cultural, né, finalzinho de novembro. E o que seria isso, né? São músicas indígenas em gêneros musicais como forró, rap, rock, cantados em línguas indígenas por artistas profissionais que não encontram espaço, né, nesse cenário da música brasileira. E alguns até estão já inseridos nele, mas estão invisíveis, né? Eu criei recentemente um podcast chamado Originárias, de artistas e músicos indígenas do século XXI, que mostra um pouco dessa diversidade de artistas, de músicos, e vocês podem encontrar em mais ou menos 9 plataformas na internet. Se vocês digitarem, vai estar no Spotify, vai estar em várias outras também, né? E também não deixem de acessar a Rádio Yandê, www.radiandê.com.
E assim, a gente teve uma pressão muito grande desses artistas, porque antes, né, se falava muito em música indígena, então as pessoas pensavam muito na música tradicional, né? E a música tradicional, quando a gente pensava muito nessa questão da música tradicional, as pessoas não entendiam que havia músicos indígenas profissionais trabalhando com esses tipos de conteúdo em músicas em formatos contemporâneos, né? Eles estavam muito invisíveis. Então, quando a gente criou a Rádio Yandê, tinha esses artistas já produzindo alguma dessas músicas, mas eles não tinham espaço para divulgar, né? Então, assim, a rádio lotou assim de música de todo o país, né? Assim, de todos os estados, de artistas de todos os estados. E teve um pulso muito grande nesses artistas. Hoje a gente vê jovens cada vez mais sentindo aquela representatividade. Nossa, tem um espaço para a gente divulgar a nossa música. Então, não fica mais aquela sensação de estou produzindo, mas só aqui na minha aldeia, ninguém, né, entende que eu estou produzindo a minha arte, né, e ela é contemporânea, né, tem a tradicional também, mas tem a contemporânea. Então, a gente trabalha muito com essa coisa do empoderamento por meio da música, da comunicação, da educação. A gente não consegue separar as coisas não são separadas. Na cultura da gente tudo é muito assim junto, né? Assim, eu não consigo pensar em comunicação e só pensar em jornalismo, né? E isso é o que é interessante na etnomídia. A gente faz etnomídia indígena, porque a gente é indígena, mas outras culturas podem produzir sua própria etnomídia, e isso abre um leque muito importante para a comunicação, quebrando formatos jornalísticos pré-estabelecidos, quebrando formatos que muitas vezes invisibilizam, né, narrativas das quais outros não conseguem enxergar, porque está dentro de um padrão. Então, as pessoas não conseguem expressar a sua própria narrativa, a sua própria história de uma forma mais livre, né? Então, a gente não se prende a padrões. É como funciona a comunicação para cada um, é muito livre, né? E é muito vivo, né? E está muito entrelaçado à nossa filosofia, à nossa cosmologia, né? À nossa visão étnica, né? O que nos faz quem nós somos, né? E como isso transforma a gente por dentro. Então, é um processo comunicativo que gera empoderamento, né? Eu sempre gosto de citar o exemplo do pessoal na faixa de Gaza, né? Que seria uma etnomídia para os palestinos. Seria um processo, uma ferramenta utilizada para o empoderamento, né, de resgate contra-hegemônico, indo, né, de uma direção totalmente diferente, né, de toda a opressão que algumas determinadas culturas recebem em grandes partes do mundo. Então, eu não conseguiria pensar a etnomídia só no viés jornalístico, né? Embora eu seja jornalista também, a gente hoje trabalha quebrando esses padrões. E até a Dayara Tucano, que é uma das coordenadoras da Yandê, está aqui, ela está vendo se consegue chegar a tempo. Aconteceu uma coisa muito interessante em 2017, ela foi cobrir o acampamento Terra Livre, que é uma movimentação indígena que tem todo ano em Brasília. E dentro da página do Ao Vivo, né, em 48 horas, ela ultrapassou 2 milhões de visualizações. Sem patrocínio, sem apoio, apenas de forma orgânica. Eu gosto de citar esse exemplo porque até hoje a gente não tem patrocínio nem apoio. A gente vai sobrevivendo, né, de algumas oficinas, palestras, mas a gente percebe que essa autonomia, né, e essa capacidade da gente se apropriar dessas ferramentas, e a internet possibilita hoje a gente chegar a públicos e lugares que a gente nunca imaginou, né, como esse acesso de 80 países. Eu vou agora passar para o colega, porque eu me empolgo, eu sou tupinambá, e aí tem o matriarcado, aí tem a fala, a gente fala pra caramba. Gente, é uma coisa séria, mas fico muito agradecida por vocês terem vindo. Obrigado, Renata. Alô. É curioso que... meu nome é JB Medeiros, antes que eu esqueça de me apresentar, né? Sou repórter de cultura, de jornalismo cultural há 35 anos. E é curioso porque eu trabalhei em grandes veículos, Folha de São Paulo, Estado de São Paulo, Veja, e todas essas coisas. E, quando, finalmente, eu rompi esse ciclo, um dos primeiros patrões que eu tive... Não é bem patrão, na verdade, a gente foi fazer um trabalho para ele, é o Ailton Krenak, que é indígena, né? E foi interessante, não só o trabalho, que ele estava realizando em São Paulo um negócio chamado Aldeia SP, que é um festival de cinema que trouxe para São Paulo o filme novo
do Van Sancarelli, na época, que é o Martírio. E o Ailton, nós fomos almoçar com ele num restaurante ali perto da Doutora Arnaldo, ali, um restaurante árabe. Ele não é árabe, mas a comida é de condimentos árabes. E o Ailton, a conversa com ele foi uma coisa meio reveladora, assim, de um mundo que, para a gente que vinha do jornalismo diário, das pautas, digamos assim, dos brancos, era uma coisa muito louca, assim. Ele falava, por exemplo, da micropolítica, da questão de que as pessoas fazerem hortas nas cidades. Eu moro na Praça das Corujas, em São Paulo. Tem uma horta lá que é premiada pela Unesco, pela ONU, que é uma experiência comunitária dentro de uma praça, dentro da macrocidade, da metrópole, que as pessoas colhem, plantam, cuidam e colhem os alimentos ali naquela praça, uma horta gigante, que tem até nascente dentro de São Paulo. E são coisas que a gente não presta atenção no dia a dia, na luta diária dentro de uma cidade como São Paulo, a gente acaba não prestando atenção. E o Ailton falou, olha, isso é interessante, porque é aí que está a possibilidade de mudança, é na micropolítica, são nesses atos, nessas pequenas rebeliões contra a questão da alimentação, né, a alimentação do supermercado, a alimentação do... A gente vem de São Paulo para cá e vê que tem uma massificação de graus, a comida toda é americanizada, o sistema de alimentação massiva é uma coisa muito louca. E quando eu estava vindo, eu resolvi falar aqui sobre comunicação, do ponto de vista da comunicação que eu aprendi, que é a grande pauta, a pauta do Teen Festival, do Hollywood Rock, dos festivais de música, que eu cobri todos praticamente. Ela não servia como um ponto de inflexão desse debate, porque o mais interessante é o que eu aprendi depois desse processo, né? O que havia de vicioso nesse círculo da grande imprensa, as pautas que prevalecem, porque, na verdade, os debates internos são viciados também, eles conduzem a que você criminalize certas atitudes. Nós vimos isso agora, por exemplo, nas manifestações, essas 3 grandes manifestações que a gente presenciou nos últimos dias, há uma clara tomada de posição da imprensa em relação a elas, e essa clara tomada de posição da imprensa está, como sempre, mascarada, diluída numa espécie de máscara de isenção. E a isenção não existe, é uma coisa que eu sempre soube, isso não sou inocente, mas que ela serviu como uma espécie de anestésico para a nação brasileira pelo menos nos últimos 30 anos. Anestesiados por essa ideia de isenção, a gente deixou que muita barbaridade acontecesse, que a gente não se posicionasse mais duramente contra certas coisas. Eu vejo, por exemplo, não só nas experiências como na Rádio Iandê, mas em outras, não dentro da etnomídia, mas também dentro da mídia tradicional, mais independente, eu vejo uma reação a esse estado de coisas. E essa reação, embora ela não pareça grande face à situação que a gente está vivendo, a macropolítica parece que está tomando conta da agenda da gente, da agenda dos diálogos, das conversas de bar, de tudo. Mas o que está acontecendo é o seguinte: tem muita resistência dentro de processos que a gente não consegue acompanhar, porque eles não são tratados pela mídia tradicional. Eu trouxe um exemplo que eu vou tentar colocar aqui, que é o seguinte: em 2017, aconteceu uma coisa muito simbólica em São Paulo, que foi o seguinte. Eu sempre cito São Paulo, não só porque é um grande centro urbano, mas porque eu vivo lá e tal. O prefeito recém-eleito, chama João Dória ainda,
ele foi, eu acho que todo mundo viu isso na televisão e tal, tem um muro na Avenida 23 de Maio, gigantesco, uma coisa de concreto, que era todo grafitado. E aquele grafite que foi feito lá, ele foi até licitado. As pessoas passaram por editais para escolher artistas que teriam um pedaço daquele grande muro para grafitar, e ele virou uma espécie de respiro visual ali na 23 de Maio, que é uma avenida muito longa e larga. E, um dia, em 2017, o prefeito foi vestido como um caça-fantasmas, com aquelas roupas de madrugada, e com um jato de tinta, começou a cobrir os grafites, e disse que ia criar lá um grande muro de verde. Ele teve a ideia e botou em prática e apagou os grafites. Ele começou simbolicamente, claro, ele não teria disposição para pintar aquilo tudo. Eles cobriram tudo de tinta cinza. E aí o muro que foi reposto lá, isso já é uma outra história, mas o verde não foi bem sucedido e hoje está tudo seco. Mas isso não é a questão. A questão é que isso aconteceu no começo de 2017. Agora, no começo de 2019, 2 anos depois, um juiz deu uma decisão condenando o João Dória a pagar 900 e poucos mil reais de multa, de indenização, por ter coberto aquele trecho da paisagem urbana ali. E o juiz, a decisão dele, eu considero que ninguém leu, porque essas coisas saem no Diário Oficial, e eu sou um leitor quanto mais do Diário Oficial, porque, enfim, é ali que estão os debates subterrâneos tratados ali entre defesa e acusação, e entre as decisões que mudam o rumo da vida da gente, que a gente não sabe. Essa decisão, eu vou tentar abrir aqui rapidinho, só para ler uns trechos, ela diz respeito ao tema dessa mesa, que é comunicação e patrimônio, né, e diz respeito a tudo que eu tenho visto de mudança na micropolítica da vida brasileira, que a gente não está notando, mas que está acontecendo, e que vai mudar futuramente a forma como a gente enxerga o próprio país. Eu vou tentar abrir rapidinho aqui, vocês me dão um segundo. A argumentação das pessoas para apoiar, porque aquilo gerou um debate inicialmente, foi uma decisão unilateral. O prefeito achou que aquilo não precisava ficar ali, foi lá e pintou. Ele teve apoios. Os apoios diziam o seguinte, que aquilo não tinha um valor artístico, né? Que aquelas obras ali não tinham um valor artístico, que o grafite é efêmero mesmo, tem que ser apagado, porque outro virá no seu lugar. É uma série de debates sobre a paisagem urbana. O juiz, na sua decisão, ele diz o seguinte, entre outras coisas, né? Isso é sobre democracia. Só um minutinho que eu vou achar. Existe uma expansão do conceito de patrimônio cultural, objeto do dever de conservação pelo poder público municipal. Ele compreende, livre do enfoque reificado da cultura, ele compreende os bens e os processos culturais referentes às identidades coletivas. O patrimônio cultural como processo dinâmico e não como produto tangível. Conservam-se assim os valores de identidade de um grupo social, a sua manifestação cultural, que, no caso, denomina-se arte urbana. A arte urbana é parte da cultura de rua. Ela não é efêmera, ela é dinâmica como todo ou qualquer bem ou processo cultural imaterial. Mas efêmero é o suporte físico de sua expressão visual. Exatamente por essa peculiaridade, impõe-se ao patrimônio histórico ditar normas e diretrizes de como proteger essa expressão individual. E, indo além,
quando ele analisa a argumentação de que aquilo é pichação e que há uma diferença entre grafite e pichação, ele diz o seguinte, que as pessoas, o desejo das pessoas que manifestaram de que aquilo fosse apagado, ele diz o seguinte, o desejo individual, mesmo que compartilhado por um grupo social, contrário a essa manifestação cultural, vendo-a como poluição visual, não poderá ser sopesado pelo Estado brasileiro, como garantidor do exercício da liberdade, como valor supremo de uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos, fundada na harmonia social. Esse modo de pensar, sutil e supostamente também fundado na liberdade, revela um certo autoritarismo, uma profunda desconsideração social à liberdade de ser e pensar do outro. Uma sociedade plural, democrática, exige na ordem pública que o exercício da liberdade de um cidadão não exclua ou amesquinhe o exercício de liberdade do outro. Um direito impõe um dever a outro e vice-versa. A compreensão disso pressupõe a percepção da moderna dicotomia entre a ordem pública e a ordem privada. Tensionadas na fronteira, cada vez mais, muitas vezes provocada pela tecnologia digital que obnubila essa cisão, com invasões recíprocas de um e outro lado, como parece ser a gênese da alegação da defesa. Por absurdo, imagine se uma outra parcela da sociedade paulistana desgostar da arquitetura brutalista do MASP, Patrimônio Cultural do Brasil, projeto da arquiteta Lina Bobardi. Como usuários de ônibus que trafegamos pela Avenida Paulista, em respeito à nossa liberdade de não ver tamanha fealdade, exigiremos que se apague o MASP da paisagem urbana. Então, é interessante a decisão, porque eu acho ela exemplar. Acho que nem houve recurso do prefeito. O nome do juiz, que esse cara é uma raridade. Eu não tenho aqui, está no Diário Oficial, mas eu não copiei. Raridade. Exato, mas a defesa foi muito boa. E a defesa ela esgrimiu argumentos de ordem que nós temos uma noção de patrimônio cultural que é completamente decalcado na noção europeia do patrimônio cultural. Só os grandes monumentos, as igrejas centenárias, é que são patrimônio cultural. E, no entanto, o patrimônio cultural são as línguas indígenas, são fazeres, são saberes, são coisas que a gente não tem noção da riqueza. Eu digo isso porque, para mim, não quero ser, de forma alguma, arrogante, que eu estou sabendo mais que as outras pessoas a respeito desses processos. Mas eu tenho aprendido com esses processos. Então, por exemplo, recentemente, estava dizendo ao Ricardo, eu vi que nós temos um site, vocês podem acessar, chama farofafá.com.br, que é de políticas culturais, de cultura, que aliás, está num processo de modernização muito legal, muito novo, assim, com até alguns investidores. Nós temos pautas que tentam direcionar aquele hall de atividades do jornalismo diário para uma outra direção, outro tipo de enfoque das coisas. E, recentemente, eu tinha lido que um dos primeiros atos do novo presidente brasileiro, durante visita aos Estados Unidos, em reunião com o presidente Trump, foi a assinatura do acordo aeroespacial que permite aos americanos explorarem a base de Alcântara, no Brasil. Eu já estive em Alcântara antes, há uns 10 anos, e também é um patrimônio brasileiro extraordinário. Mas eu me lembro que eu vi tambor de crioula na praça, vi aquelas coisas todas, e fiquei fascinado com os grupos, a organização dos grupos locais e tal. E eu falei, nossa, qual será o impacto desse acordo aeroespacial em Alcântara? Que eles passaram para a jurisdição dos americanos 60 mil hectares de área. Essa área abrange, existem cerca de 130 comunidades remanescentes de quilombolas naquela área. E aí eu pensei, qual será o impacto disso? Por que a imprensa não vai ver isso? E aquilo estava me consumindo durante uns meses.
Até que um amigo me convidou para um evento em São Luís, uma palestra. E aí eu fui a São Luís, mas eu já fui a São Luís com a ideia fixa de ir a Alcântara e de pegar um carro e entrar para dentro dos quilombos. E nesse processo, conforme eu avançava, eu ia conhecendo a história. A cada quilombo que eu passava, eu passei por 7, e vão ser atingidos 36, se eu não me engano, dentro da área dos americanos. Eles vão ter que deixar as casas, eles não sabem qual vai ser o destino, eles não sabem qual vai ser a indenização, porque eles já sofreram esse processo quando a base militar brasileira se instalou lá, a base aeroespacial. Eles foram expulsos. Eles já vivem em lugares, a maioria deles, que já é uma reapropriação da sua... Eram pescadores e viraram agricultores por força de um decreto. Então, eu passei em todas essas comunidades, ouvindo as pessoas e tal. Imagino, e isso não é nenhum tipo de fórmula, que esse tipo de jornalismo, que é o de ouvir as pessoas e ver, vai ter resistência lá. Eles estão se preparando para resistir à NASA, que é uma coisa impensável no mundo moderno, né? Ninguém resiste aos americanos, ninguém resiste à NASA, nem resiste aos seus prepostos no mundo, porque vão ser dizimados. Mas eles não estão preocupados com isso, eles estão preocupados com o... Então, daí você fala, bom, mas o que eles têm aqui que vale tanto a pena, além de ser um paraíso, obviamente? Aí você vai notando as coisas, porque anteriormente eu não teria notado, talvez, a arquitetura das casas, a forma como a marcenaria, o jeito como eles fazem os portões, tudo é diferente. Tudo tem uma história ali. Tudo tem um processo. A comida é completamente diferente da daqui, embora, às vezes, pareça a paisagem semelhante. Então, para o jornalismo, tem um processo de reaprendizagem que foi negado ao jornalismo, de uma forma geral, por uma série de fatores. Era muito cômodo trabalhar nas empresas de jornalismo até os anos 90, porque, assim como na indústria musical também, que sofreu uma abrupta mudança, porque os salários eram fascinantes, resolviam muitos problemas, porque havia uma escalada de prestígio muito grande dentro do jornalismo e que fazia pensar que você era provavelmente de uma nova classe social, né? E existiam muitos atrativos. E isso transformou, talvez, o jornalismo numa das coisas mais distanciadas da realidade brasileira que eu conheço. É uma das atividades que continua sendo exercida em alguns lugares mecanicamente, dentro de uma série de princípios, né, técnicas muito fáceis de fazer, inclusive, muito fáceis de executar, e o mais difícil não está sendo feito, não tem sido feito. Eu queria, talvez, passar para um outro momento, para não me estender demais, né, um outro momento de debate, mas salientar que nesses esforços da micropolítica, dos sites que estão sendo feitos independentes, né, da ausência do grande capital nas decisões, porque, forçosamente, o grande capital se afastou, não era mais lucrativo. E isso não foi ruim, isso tem sido bom, isso tem mostrado caminhos alternativos muito interessantes, não só para o desenvolvimento do jornalismo, mas para o desenvolvimento da própria consciência da nação que a gente tem. Não querendo ser otimista, mas eu não me assusto com a macropolítica mais, com os grandes fascismos coletivos, né, a grande vontade de destruição. Isso não tem me assustado mais. Eu acho que tem resistência em pequenos focos, e essa resistência é muito mais sólida do que já foi no passado. Sempre tem essa questão da diversidade. Cada comunidade, cada povo tem um jeito de ser. E, normalmente, essa aproximação se dá por meio das lideranças, dos educadores dentro da comunidade, e sempre, normalmente, é uma demanda interna, né? Meio que a gente não chega querendo fazer, né? A gente é convidado, né, a estar produzindo, né? E eles sempre mostram que realmente eles desejam, né? Assim, a gente não chega com um projeto pronto, olha, vamos fazer isso. É sempre, né, um movimento muito assim de dentro, né?
para fora, né? Assim, nesse convite, né? Renata, só é uma curiosidade dentro do que você está respondendo. Sim. Você disse, frisou, até entreolhei aqui com o JB, que, infelizmente, esse trabalho lindo que você faz não recebe apoio financeiro. Então, eu pergunto, como é que vocês... Porque são deslocamentos longos, né? Como é que vocês fazem para subsidiar essa ida às comunidades e tal? Uma curiosidade, como é que resolve assim, isso, né? Sim, acho que a gente faz um pouco de malabarismo. São continentais as distâncias, sim. Né? Normalmente, se uma organização convida, ela banca passagem, né, o local que a pessoa vai ficar, né? E quando é alguma coisa maior, alguma universidade, né, às vezes até gera algum custo, mas não tem assim, o site não tem patrocínio, mas às vezes quando alguém convida para um projeto específico, né, como esse que eu mostrei, né, foi a UPAN, né, que eles estavam querendo, aí fez toda uma articulação e aí eles deram esse subsídio, digamos, né, mas é muito específico para aquela situação. Então a gente tem sobrevivido muito assim de palestras, né, de debates, da produção de diferentes projetos. A gente presta também serviço de consultoria hoje em dia, né, e cada coordenador, cada, né, membro da IAND também tem a sua própria profissão. Então tem corre da IAND e tem os outros corres também da vida, né, e a gente vai meio que se virando mesmo assim, né, e vai vindo convites e vai indo nesse fluxo. E na pergunta política também que você fez, hoje, o movimento indígena, porque são vários movimentos indígenas, quando a gente pensa no contexto de Brasil, né? Então, cada localidade tem um movimento, né? Cada povo, e aí se junta em uma grande unidade num movimento nacional, né? Então, a base é fundamental sempre, né? Sempre tem que vir da base, né? Todas as reivindicações, né? Então, a gente busca sempre auxiliar, né, assim, cada um meio que tem a sua posição, né, e dentro da sua área cada um vai lutando, né, o educador dentro da área da educação, o comunicador na área da comunicação, né, a liderança às vezes mais política numa esfera mais a Brasília, né, assim, e tudo está entrelaçado, porque quando a gente fala de direito, né, é tudo à nossa volta, né, é a saúde, é a educação, é a comunicação, é um direito de bem viver, né, é um direito de ter o seu território demarcado, né. Por que é importante o território demarcado? Porque sem a terra, a base da comunidade, né, o que vai acontecer com a base da comunidade, né, a cultura, os anciões, né, e a sobrevivência, né. A gente somos povos autossustentáveis, mas que em todo momento o Estado e o governo tentam tornar a gente dependente, né. Então tira a terra, dá a cesta básica, né. E tira a terra e joga na beira da estrada. E tira a terra e diz que é muita terra para poucos, né? Mas somos muitas famílias e isso é a longo prazo, porque a gente pensa várias gerações. A gente não fica explorando, né, o território até acabar, né? Até não sobrar mais nada e ficar aquela seca, né? Aquele deserto verde, né? A gente tem toda uma maneira sustentável de viver, né, de uma forma até equilibra aquele ambiente, porque a gente entende de uma outra forma aquele ambiente, né? E tem agricultura familiar muito presente, né? Tem muita produção em terra indígena, em áreas que os povos ainda têm, né? Porque tem áreas que já não tem mais nada, né? Então está na beira da estrada, está passando dificuldade, né? Então são várias situações dentro do Brasil, né? Então, assim, quando a gente está nesse lugar da comunicação, a gente entende que a gente mexe com uma esfera política e entende que é um compromisso enorme de estar ajudando e auxiliando, né? Assim, a divulgar, a estarem produzindo seus próprios veículos de comunicação, porque o objetivo da gente não é ser, tipo, a Rádio Andê, a primeira web rádio, a única. Para a gente, o que interessa é que cada um possa ter sua própria mídia, porque podemos fazer nossas próprias mídias e precisamos de autonomia, porque ninguém pode depender de nós. Tem que conseguir gerar essa visibilidade, tem que se apropriar desses meios, né? E a gente ajuda a difundir isso no mundo e ajuda a difundir isso por meio das oficinas também, né? Então, o objetivo é que cada comunidade tenha seu próprio veículo de comunicação e que a comunicação indígena não seja mais apenas usada, como tem sido usada muito também outras esferas, não apenas a comunicação indígena, mas toda essa questão de organizações, às vezes fica muito assessoria de imprensa.
E quando a gente vai discutir mais a fundo o que é o direito da comunicação dentro da comunidade, em que todos têm que ter o direito à comunicação e estar produzindo seus próprios conteúdos e mostrando a realidade das suas comunidades, né, é uma esfera muito maior, né? A gente está falando de políticas públicas, né? A gente está falando que cada comunidade tem seu direito a ter seu espaço de comunicação, a ter sua própria mídia. E isso é muito sério, porque isso mexe em tudo, mexe em toda a estrutura e dá assim, uma força muito grande a qualquer comunidade, a qualquer grupo humano, né? E é muito assim, nosso trabalho está tudo muito entrelaçado. E a gente vai sobrevivendo, porque são 519 anos, né? E não importa assim, muito essa questão, às vezes, tem mudanças, né, no governo que, às vezes, assim, tornam as coisas muito mais tensas. Mas a gente não se deixa intimidar, porque a gente está em movimento, a gente é autônomo, né? A gente tem essa autossuficiência de sempre estar inventando as nossas resistências. Então, a gente não se intimida tanto, né? A gente luta, a gente tem a luta, né? E o que faz o movimento é a vida. Não é movimento, é vida, é luta, né? É o nosso dia a dia. Eu acho que algumas coisas, por exemplo, no trabalho independente, as coisas ficaram muito facilitadas, porque, por exemplo, eu comecei com o exemplo do grafite. O grafite é até admitido dentro da grande imprensa, do chamado mainstream, desde que sejam, não só do grafite, mas de quase tudo, desde que sejam medalhões. Então, para eles, grafite Gêmeos. Jean-Michel Basquiat e Banksy. E no Brasil, Gêmeos, né? Ou Cobra. Ou Cobra. Então, essa visão que nivela tudo de uma forma... É uma visão, até de certa forma, ocidental, de uma forma geral, que é a questão do herói. Sempre tem o cara que personifica tudo, o resto é acessório. E, na verdade, não é bem assim que funciona, né? Os talentos são múltiplos, de diversas formas, de diversas atividades, de diversas entrecruzamentos de linguagem. Muitos desses talentos, eu lembro de um debate antigo sobre a Axé Music, quando ela surgiu. O Caetano Veloso e o Gilberto Gil, que são os papas lá da música baiana, eles defendem até hoje, defendem muito a questão da Axé como um exemplo de saúde comercial, de uma manifestação cultural no Brasil. Então, por meio da Axé Music, muitos garotos que provavelmente, assim como no futebol, que muito provavelmente não teriam nenhum tipo de possibilidade de ascensão social, conseguiram se colocar ou conseguiram amealhar certo conforto na vida, assim, por causa da Axé. Então, você pega desde o Carlinhos Brown, que era um menino do Candeal, que ascendeu. Você tem vários exemplos. E que, para eles, isso era importante, porque o Brasil precisa desses fenômenos que elevem das classes baixas certas pessoas e tal. Há uma certa perversidade nisso, porque, se você pegar o exemplo do futebol, você tem 1% que ganha uma fortuna, e você tem milhares que não têm nem plano de saúde, que vão morrer à míngua, que estão investindo tudo naquela carreira e estão esquecendo que eles têm uma vida útil curta e que eles vão precisar viver depois na velhice ou na aposentadoria e não vão ter aposentadoria. Então, enfim, são situações complexas. A imprensa, em relação à arte, viveu mais ou menos dessa expectativa, entendeu? Se você é extraordinário, se você é um Van Gogh, você vai... Bem que o Van Gogh morreu pobre e louco, e sem vender um quadro, ele não vendeu nenhum quadro. Mas o fato é o seguinte, se você é extraordinário, você merece toda a atenção. Se você não é extraordinário, pelos critérios da imprensa ou pelos critérios do mercado, você vai ser esquecido, percebe? Então, quando o jornalista se liberta disso, se liberta desse tipo de pauta, desse tipo de perspectiva do mundo, então é muito mais rico. Você descobre tudo, você descobre muitas coisas que, inclusive, vão ser reassimiladas pela imprensa comercial. Porque a imprensa comercial ela só reage, ela é reativa, ela não é ativa, ela não descobre as coisas. Ela só descobre as coisas quando elas já são fenômenos. E aí, falar, é um fenômeno da internet. Não é um fenômeno da internet, é um fenômeno cultural, é um fenômeno que já se afirmou há muito tempo.
Então, outras coisas são que é uma coisa que a gente também inverteu, que é o seguinte: o que é a visão histórica da cultura na imprensa tradicional? A visão histórica é o seguinte: vocês veem o Jornal Nacional, todo mundo vê o Jornal Nacional às vezes. Como ele termina, às vezes? Com uma matéria de cultura. É a matéria bonitinha, fofa, o ursinho Pooh, é o ursinho Puff deles, para fechar a reportagem de uma forma astral. Agora você pode jantar, você tira... Entendeu? Isso não é a cultura. A cultura ela suscita discussões, ela suscita debates. Às vezes você sai de um filme do Almodóvar, A Pele que Habito, e fica com aquele negócio na cabeça, não consegue dormir direito. Essa não é uma má sensação. Ele mexeu com você porque ele quer que você reaja, ele quer que você tenha... E esse é o artista, esse é o papel do artista. Não é então, a imprensa toda ela, inclusive a imprensa escrita, tem essa perspectiva de fazer com que a cultura se torne uma espécie de... O Gilberto Gil, voltando ao caso do Gil, dizia que era o abajur na sala, uma coisa que ele dizia, a cultura é um adereço para enfeitar a sala, né, na visão tradicional. Esse rompimento, e mesmo a falência econômica dos grandes grupos de comunicação, falência econômica, vírgula, né, porque eles estão muito bem como patrimônios familiares, mas a falência das empresas de comunicação ajuda, de certa forma, a que outras visões surjam, outro tipo de cobertura, outro tipo de enfoque, né? Isso cria mercados também, cria novas perspectivas, novos tipos de festival. Nós vamos ter agora um festival indígena maravilhoso, né, de música indígena. Renata. Então, eu penso assim, muito essa questão dessa massificação da indústria cultural, em que todas essas narrativas se tornam... Tenta aquela coisa hegemônica, né, de tornar tudo num formato. E assim, nisso, muita coisa é silenciada. Então, essa diversidade que ele fala, essa questão da cultura, também esse fato da cultura é dinâmica, né? A cultura não está congelada, ela é dinâmica, ela está em constante construção, né? Então, assim, é muita diversidade, assim. E a gente percebe que, às vezes, tem esse movimento vertical, né, que de certa forma vem de cima, né, para baixo, né, tentando assim esmagar todo esse contexto, né, todas essas vozes assim da diversidade numa uniformização, né, que torna todos iguais ou dentro daquele modelo, e que a gente, quando a gente tem autonomia, de alguma forma aquilo gera um movimento diferente dentro desse todo esse sistema, toda essa hierarquia de como as coisas deveriam funcionar para que o sistema funcione dessa forma, né? Tem toda essa, a gente sabe, quando a gente estuda jornalismo, tem toda essa questão do herói, tem toda essa questão de como é construída a notícia, né? A gente está vendendo, a gente não está noticiando, né? A grande parte da grande imprensa é isso, né? Assim, porque fica aquela... A gente não pode ser inocente quando a gente fala numa grande mídia. A gente sabe o que banca essas instituições. A gente sabe o que elas buscam, né? A questão dos produtos, né? Então, a notícia ela vira um produto. Ela, né, se torna algo ali com o interesse de quem está bancando aquilo também. E, quando a notícia se torna um produto, né, o que a gente está consumindo quando liga a televisão, quando olha os jornais? A gente está sendo informado ou a gente está sendo condicionado a estar pensando naquelas determinadas pautas que são apresentadas para a gente por meio desses veículos, né? Assim, então, assim, são muitas hierarquias, né? Então, quando a gente pensa nessa questão de território, quando a gente pensa nos territórios da memória, que também envolvem os territórios do patrimônio, né? Tanto tem a questão do patrimônio material, mas a gente trabalha muito essa imaterialidade, né? Que está muito nessa forma de saber, nessa forma de olhar o mundo de uma maneira diferente. E dentro dessa pluralidade, né? É plural, é muito plural, né? E assim, dentro disso, o que a gente percebe é que é a forma como você se movimenta dentro dessa hierarquia. Às vezes você faz um samba ali dentro e nem percebe, só por você estar colocando de uma outra forma, você está ali mudando aquela peça, né? Tem toda uma engrenagem e aí você muda algumas peças,
por dentro daquela engrenagem. E aí a máquina começa a dar um pane, né? Assim, e às vezes é muito sutil, às vezes não é muito perceptível, né, a grandes públicos. Mas só de você mexer naquela engrenagem, as coisas começam a mexer, né, porque são muitas. Então, basta um movimento para você derrubar todo um dominó. Precisa começar com um só movimento. E aí vai e aí vai aquela coisa mais formiguinha, é 1, é 2, é 3, e vai gerando pane, né? Assim, é como um vírus, né? De alguma forma você injeta na forma que você faz esse movimento dentro da comunicação, seja lá como você está produzindo, né? E eu costumo falar assim que para a gente toda essa questão do patrimônio, né? Se a gente passa por muito essa coisa mesmo da visão ocidental, a ocidentalização do pensamento, da filosofia, das coisas são um molde eurocêntrico, então o que é do indígena, né, é como inferior, do negro, e aí europeu, a gente, né, aí aquela coisa, bate palma, né, é da França, Inglaterra também, tem toda tudo pensamentos condicionados, né? E eles fazem parte dessa engrenagem, porque o que a indústria cultural reproduz para a gente é justo, né, o que ela quer, como a gente quer que a gente esteja condicionado àquelas pautas, àquela mentalidade. Então, como a gente faz esse trabalho, né? A gente vai mexendo nessas engrenagens, às vezes, de forma muito sutil. E, a longo prazo, a gente, de certa forma, tem visto muitas coisas interessantes acontecer, né? Porque é isso, assim, às vezes a gente pensa, é só 1, é 2, mas é assim que começa tudo, né? Na história do mundo é assim que começa tudo. Eu nasci já na cidade, né? E na adolescência que eu fiz esse retorno à comunidade. O meu povo é matriarcal, então sempre que uma matriarca morre, se passa um pouco da responsabilidade às novas gerações. A Rádio Yandê também é fruto da inspiração do trabalho de muitos outros que vieram antes de nós. O próprio Ailton Krenak, né, como ele citou, o Álvaro Tucano e muitos, muitos outros que já estavam trabalhando em projetos dentro da mesma área, em outras áreas também. Então, a gente sempre tem um espelho, né, dentro da nossa família, dentro dessa visão ampla assim, de vários povos também, a gente tem sempre referências, né, porque a gente tem uma preocupação em ser um bom ancestral, de estar produzindo algo, é como um efeito em cadeia, realmente. A nossa cultura é o exemplo, então a gente tem que buscar dar o exemplo para garantir que as próximas gerações continuem a reproduzir, e cada um com a sua própria apropriação dentro do seu contexto histórico também, né? E o que acontece? Na adolescência, eu fiz esse movimento de retorno, né, assim, marcado pelo falecimento da minha avó, né? E a gente é muita inquietação, porque a gente sente em relação a como as coisas estão nas comunidades e a situação no povo no geral. Acho que quase todo parente tem essa preocupação em estar fazendo algo, né, algo que vai de alguma forma contribuir para o futuro, mas pensando no presente, porque a gente não pensa assim o futuro em si, porque para a gente tudo é agora. Então a gente faz agora, sabendo que aquilo vai se perpetuar pelas gerações. Então, o nosso trabalho sempre é isso, é a continuidade, né? É o ser o bom ancestral, porque a gente teve bons ancestrais também. E, dentro desse trabalho, tem acadêmicos, tem diferentes projetos pelo Brasil. Eu sou apenas mais uma, nesse grande assim, Brasil, de muitas pessoas produzindo coisas em diferentes áreas. A geração da gente, principalmente impactada pela década de 80, quando veio a questão da Constituinte, quando os povos indígenas passaram a ser considerados sujeitos enquanto indivíduos, né? Então, 1988 foi um marco muito importante, né, para diferentes lideranças, para diferentes povos, em que se gritava muito essa autonomia, essa necessidade de ir à universidade, né, assim, teve muita movimentação. Assim, eu tento abreviar, porque senão vou ter que contar o contexto histórico imenso. Assim. E o Ailton foi, sem dúvida, essa figura marcante também, dentro da Constituinte. Então, assim, a gente costuma falar assim, que é muito assim, inspirado em vários parentes, mas assim, o Ailton foi um grande espelho assim, para a gente, e é até hoje. Né? E assim, a gente tem essa preocupação mesmo. E eu estou assim, enrolando vocês, porque eu quero falar alguma coisa que eu não lembro, mas eu vou lembrar.
Não, mas agora eu lembrei. Os equipamentos, né? É tudo muito autônomo. Às vezes vem edital, alguns adquirem por meio de edital, às vezes alguns conseguem adquirir por meio de doação, alguns conseguem adquirir por meio do próprio trabalho, né? Assim, compra, né, do próprio dinheiro, fruto dos próprios trabalhos que realiza. Então é muito assim diverso, né? Os contextos assim. E a gente não tem muito é muito um movimento assim muito coletivo. Né? Não tem muito aquela visão assim, nós não estamos levando algo, né? Nós estamos construindo juntos, né? Um movimento assim de trocas, né? Tipo, se eu tenho um saber, eu compartilho, então o outro também vai compartilhar um saber comigo, e a gente vai construir junto formas daquilo ir adiante, né? Assim, seja nas oficinas, seja assim, de diferentes formas mesmo, assim. A minha era sobre os colegas. Eu sou paraibano, como você. Pensei que você fosse omitir o detalhe. Nós temos um debate sobre isso, porque eles não sabiam que eu era paraibano. Eu tinha 3 anos. A questão é a seguinte: os colegas, eu tenho uma relação muito boa com todos os colegas da grande imprensa, todos eles, porque, na verdade, durante muito tempo, o que eu fiz também não foi elogiável em alguns momentos. A pauta que se impõe, que você aceita, não é algo do que você deva se orgulhar, entendeu? Algumas vezes. A consciência das coisas também não é algo que atinge como um vírus todo mundo de repente. Atinge as pessoas. As pessoas têm convicções, às vezes, também de direita, que eu tenho amigos de direita que eu consigo me relacionar bem e tal. Ainda consigo e tal. Por quê? Porque, na verdade, se não houver um esforço, nós vamos criar uma incomunicabilidade imensa, um abismo que não vai depois ser... Nós não vamos poder transpor depois, entendeu? E eu gosto mesmo de algumas coisas. Por exemplo, se você pensar de uma forma ideológica sempre, por exemplo, um dos meus ídolos é Luiz Gonzaga, que é um homem que tinha relações muito estreitas com a ditadura militar. E é um ídolo de gerações e tal. Nelson Rodrigues, tem um monte de... Nelson Rodrigues e menos. Eu tenho menos tolerância às diatribes dele. Porque, enfim, você tem muitos jornalistas que escreviam de forma fascinante, que foram influentes para mim, eram reacionários, como Paulo Francis, por exemplo, né, para a minha geração. E outros mudaram, viraram até ícones da esquerda. Não é uma questão... As relações pessoais não interferem muito nisso. Mas cumpre ao meu atual estágio de desenvolvimento da profissão, me cumpre debater e provar por A mais B que há grandes equívocos no jeito como as pessoas cobrem as coisas. Então, eu falo essas coisas de forma abertamente, e sempre falei também. Né? Tem um custo político para as pessoas você se expressar. Esse custo sempre houve. Às vezes, você se camuflava nas redações para você poder passar, conseguir levar a família a pagar o aluguel, essas coisas. Mas há muitas formas de viver. Eu acredito que o jornalismo, como a gente conheceu, vai mudar drasticamente nos próximos... A gente está vendo isso, né? Vai mudar, está mudando drasticamente. Então, as pessoas vão ter que se reformular, e não só do ponto de vista das relações trabalhistas, mas também do ponto de vista de como ele encara a própria profissão. Por meio das redes sociais, também das plataformas e também dos aplicativos de comunicação, a gente tem grupos. A gente tem grupo de ronda nacional, que é com quase todos veículos de comunicação que têm trabalhado a pauta indígena, jornalistas que trabalham a pauta indígena. A grande maioria de veículos mais alternativos, mas a gente tenta sempre, de alguma forma, estar ali em diálogo, né? E assim, às vezes dando uns puxão de orelha, assim, que isso? Mas a gente tenta, de alguma forma, crescer junto, né? Assim, de uma forma também não no sentido assim de, olha, isso não, mas mostrar, olha, é muito assim. E eles também, olha, mas tem isso. Uma relação assim
de construção coletiva mesmo, sabe? E a mídia tem pautado muito a gente pelo fato de ser a primeira web rádio. Então, assim, pode parecer muito sedutor esse título para a mídia, né? E, às vezes, pelo menos a gente consegue compartilhar um pouco do que a gente tem trabalhado. Então, tem sido assim positivo, né? Assim, a busca também de alguns profissionais de comunicação em estarem pautando sobre o nosso trabalho. Eu cheguei a trabalhar na mídia tradicional também. Eu trabalhei no jornal assim bem sangrento, assim, logo que eu comecei no jornalismo, assim, aquele que você vai caçando o corpo a cada 5 minutos, aí liga para a polícia, e aí liga para tudo, a ambulância, aí você, quem morreu? Aí é o tempo todo, assim, né? Eu já fiquei nesse paradigma, assim, aí você é corpo, né? O olhinho assim brilhando, é muito tenso, gente. Mas faz parte, né? Assim, de tudo que existe assim dentro da mídia. E assim, uma coisa assim que eu percebo muito, às vezes o profissional de comunicação ele fica muito restrito, porque tem a questão da sustentabilidade, tem a questão de às vezes gostar muito da profissão, né? E às vezes está ali inserido num lugar, está tentando fazer o seu trabalho, quer trabalhar a pauta, aí tem o editor, tem não sei quem, aí todo mundo mete a mão ali, não, mas isso aqui não, mas eu quero o título assim, né? Às vezes o profissional constrói uma reportagem excelente, um trabalho exemplar, e de repente vem o editor, não, isso não vende, não, isso muda ali o título, né? E às vezes fica uma coisa caricata em alguns lugares, em outros não, e às vezes fica tendencioso, aí mexe um pouquinho ali, mexe. Então, é muito difícil ser profissional de comunicação, né? Porque passa por isso, né? Às vezes não é o profissional em si, ele está tentando sobreviver, e aí ele está ali dentro de uma estrutura que não, tem que ser assim, não, mas tem que vender. Então, acho que é muito, assim, muito difícil, mas eu acredito que, dentro até do que o JB comentou, que hoje o profissional ele tem que vir, né, com uma visão muito assim aberta de todas essas possibilidades que a gente tem hoje, né, que antigamente era muito diferente, mas hoje é um leque assim de coisas que podem se abrir, e basta apenas a gente tentar inovar também na forma que está produzindo as coisas, né? Hoje existem alguns atalhos, alguns caminhos. É difícil, mas existem, sabe? Renata respondeu quase tudo. Que, na verdade, a questão de inovar, né, procurar um caminho novo. Eu acho que o financiamento é um drama, claro, para você criar novos espaços de jornalismo, novas fórmulas de você fazer jornalismo. É difícil de você achar o investidor, as pessoas que queiram investir num jornalismo novo. Mas eu acho que, para mim, eu tenho visto que mais angustiante é saber que as gerações novas estão sendo formadas dentro de um contexto muito precário, porque as redações estão meio aviltadas, então as pessoas que estão trabalham em condições muito ruins, né, a carga horária é muito grande, mesmo as relações humanas são meio deterioradas, porque os chefes tiveram um período agora, especialmente nos últimos 3 anos, de recrudescimento da visão única. Você não pode fugir dessa visão, você não pode falar disso, você só pode falar disso, entendeu? Essas coisas, imagine a pressão disso em cima de jovens com 18, 19 anos, 20 anos, que estão começando. 18 é muito precoce, né? Mas com 20 anos, 22, aí eu comecei com 20. Mas, por exemplo, na época que eu cheguei às redações, eu não quero ser também saudosista, mas os meus colegas eram Caio Fernando Abreu, Ricardo Soares, era o Abdemir Assunção, poetas, escritores. O Ferreira Goulart era redator do Estado de São Paulo uma época. Você teve a intelectualidade brasileira tinha uma relação, né? Você tinha Antônio Cândido no começo do suplemento cultural do Estadão, né? Décio de Almeida Prado escrevendo sobre teatro. Ele pessoalmente me contou uma vez que ele ia à noite, ele ia ver uma peça de teatro num teatro de São Paulo, teatro, sei lá, qualquer teatro clássico de São Paulo, e depois ele ia até o jornal à noite, escrevia numa máquina de escrever, ele ia, acompanhava a linotipia do negócio, a formatação do linotipo, revisava e, no dia seguinte, ele via o jornal impresso na banca. O que você está na era da internet e ninguém faz isso mais.
Ninguém, é difícil você ter isso. Você, obviamente, você tem uma cobertura online das coisas que é muito apressada, às vezes muito mal escrita e tal. Mas um cara como Décio de Almeida Prado fazer uma crítica de teatro na mesma noite, você nunca mais vai ter. Primeiro, porque ele morreu. Segundo, porque não tem mais profissionais do porte dele. Assim, são poucos. Os jornais, como a imprensa abrigava essas pessoas, e como ela não abriga mais, não tem mais verba para isso, então você tem um distanciamento entre o intelectual e o meio de produção nem verba, nem disposição para acolher. Né? Talvez a disposição seja até maior do que a verba. Mas o fato é que houve um divórcio nesse período, que eu acompanhei como jornalista, que pode resultar numa pequena tragédia de referências. As pessoas vão chegar às redações, vão sair das redações sem muita qualificação para fazer uma coisa vibrante. Eu posso estar enganado, obviamente, pode acontecer um fenômeno, né? Gerações surgem do nada, né? Os beatniks não surgiram lá nos Estados Unidos, se bem que todos burgueses, né? bem orientados do ponto de vista da leitura e tal. Mas é difícil. Eu acho que essa vai ter um gap, um vácuo de boa produção. Essa já é pessimista, a previsão. É muito importante quando a gente toma essa palavra, porque, como o parente mesmo comentou, não há dinheiro que substitua, né? E o próprio Ailton, né, ele fala quantos bilhões vale um bioma? 3 bilhões, 4 bilhões, o que vai fazer com isso? Nunca vai repor a vida, né, aquilo que se mata, né? E a gente tem uma visão assim dentro das nossas culturas muito voltada para essa questão de que se pensa um falso progresso, né? Porque na verdade é autodestrutivo, né? A gente não vê nada de progresso na forma que o sistema vai organizando as coisas. A gente tem uma crença assim muito grande em que não tem como se controlar a natureza. Então, o que vale 3 bilhões se vem um tremor de terra, o que vale, né, não sei quantos mil, se todo o bioma está sendo destruído à nossa volta, e a água, né, e a terra que gera a vida, né, assim. Então, assim, fica sempre esse contraste, né, assim, não, mas é dinheiro, vai construir, é bom, né, e não percebe que vai tirando as coisas aos poucos e elas vão acabando, né, assim. Então a gente vê assim muito equívoco, né, assim, nesse progresso que não tem nada de progresso. Na verdade, é como fazer um retrocesso, né? É um pensamento de retrocesso. Por isso, hoje a gente fala muito nessa questão do bem viver, né? Que é essa busca de viver de uma forma mais harmoniosa com o ambiente, né? De que está produzindo coisas, mas assim, de um sistema totalmente fora do que está aí, né? Do que essas empresas desejam e oferecem. Porque sempre vamos explorar nossos corpos, né? É dinheiro, é como as coisas funcionam, né? Então, fica aquela coisa viciada, né? Aquele sistema bem viciado em explorar recursos, explorar pessoas, né? Porque explora os recursos, mas explora também as pessoas. E às vezes quando a gente fala assim, as pessoas não, mas, né, tem que ter luz, né? Tem que ter não sei o quê, né? Mas elas não percebem que é possível ter tudo isso de uma forma muito mais sustentável. Né? A própria agricultura, né, pode ser agroecológica, né? Assim, não tem uma necessidade de toda essa agressão que é feita, toda essa coisa predatória, essas relações predatórias com o meio ambiente, né? E a nossa cultura sempre, né, o que a gente tem em comum, todos nós, enquanto indígenas, é essa relação com a natureza, porque a gente reconhece a natureza como a gente também, né? A gente tem água, fogo, terra e ar dentro da gente, né? É uma realidade, assim, a gente tem esses componentes mesmo no nosso corpo, então a gente busca equilibrar eles, a gente consegue enxergar de uma outra forma tudo isso. Então, fica sempre essa luta, assim. Mas muito importante a fala do parente em relação a essa matriz da qual a gente vem, né, dessa grande materialidade, né, que torna o material, fortalece o material. Né, é uma imaterialidade que fortalece o material que a gente tem. Né, e a gente vê uma constante destruição, né, e às vezes se vem assim, às vezes um discurso assim, é como onde a gente está em cima, né, de cimento, né, tem história aqui nesse lugar aqui, né, tem um monte de coisa embaixo dessa terra aqui, tem um monte de memória, tem um monte de materialidade embaixo dessa terra, e olha que contraste, o cimento está em cima disso, né,
está sufocando isso, né? A gente vê o ser humano que está imerso muito nessa coisa desse sistema, essa coisa, né, mais empresarial, predatória, assim também, né? Ele está ali sufocado, né? E ele não percebe que é uma exploração de si e tudo à sua volta. A questão do território, que você falou, o pessoal não vai sair do lado do Rio Doce. E o pessoal não vai sair lá do Alto Xingu, o pessoal não vai. E o que isso representa, na verdade? Eu acho que, por exemplo, as nações mais conscientes deveriam ajudar os índios a ficarem, porque é isso que tem impedido o avanço do agronegócio. Os territórios indígenas, se não existissem, se eles não tivessem sido fixados e se eles não tivessem sido protegidos pela Constituição de 88, a gente seria uma devastação monumental nesse momento. É justamente a pequena resistência, né, que a gente fala pequena, mas, na verdade, são 300 e tantas nações, mas que ajudam a proteger o Brasil da devastação. Agora, nesse governo, já liberaram não sei quantos, mais de 100 venenos tóxicos nas lavouras. Quando a gente está em desenvolvimento, né, assim, a gente sempre aprende assim com os nossos mais velhos que o nosso movimento representa a vida, né? E quando a gente pensa em outras esferas de algo tão recente que é a política brasileira, é tão recente diante da nossa cultura milenar, de que os nossos líderes por várias gerações foram passando dentro dessa cultura, né? É tudo tão assim um pouco até prematuro. São 519 anos só, né? Então, que amadurecimento se teve disso? Que se trouxe do Brasil colônia dentro da política que a gente tem hoje, né? Quais são as limitações ainda presentes no Brasil que vêm da época da colônia, né? Assim, e quando a gente pensa em governo, a gente pensa em Estado, o que o Estado representa, o que ele significa, né? Ele sempre vai, assim, embora a gente tenha aquele discurso, né, da ordem, né, de organizar as coisas, né, e tudo em seu devido, cada um em seu devido quadrado, o Estado ele é vertical. Então, ele sempre, de certa forma, vai agir dentro desse sistema. Então, por mais que algumas pessoas possam ir pela direita ou ir pela esquerda, elas estão numa engrenagem de Estado, né? E o que o Estado representa em sua própria origem. E é muito forte, né? O movimento do sistema é muito forte. Então, a gente aprende que a gente tem que olhar para trás e compreender como isso chega até aqui, né? O que faz esse tipo de pensamento. Né? E como você se movimenta nessa engrenagem do Estado? Você acha que é uma herança histórica, que é uma questão que está entranhada? Por exemplo, nós, como povos indígenas, essa política não nos representa, porque a gente teria que ter parlamentos próprios, porque somos nações. Então, teríamos que ter representantes, teríamos que ter conselhos de anciões, como muitas lideranças, ao longo de muito tempo, né, vêm com esse discurso tentando lutar, se movimentaram muito na década de 80, 90... E assim, isso, né, é uma ameaça para quem está em outra esfera, né? Quando você não entende que essa política não pode nos representar porque a gente é diferente, a gente é plural, né? Então, o povo brasileiro ele está num contexto, né? E se escolhe direita ou esquerda, cada um escolhe aquilo que acha que serve para si. Mas a gente está num outro contexto que nunca foi respeitado, né? A gente é a tutela, né? Não tem nada separado. E em vários outros países tem essa questão separada. Tem alguns parlamentos indígenas. Lógico que é muita luta, né? Não é também as mil maravilhas. Tem os problemas, cada país tem problemas por conta desse colonialismo, né? A história da humanidade, né? São povos dominando povos, né? São guerras dominando territórios, são pessoas fazendo territórios. Há muito sangue, né? Há muito sangue, né? Então, a gente tem esse entendimento da gente olhar para trás e conseguir refletir isso tudo desde o início, né? E aí quando a gente aí chega, digamos, em algum político, né? Então como essa pessoa se movimenta diante de um sistema de tantos anos, né? Acho que assim sempre vai ter coisas positivas e negativas de todos, né? Mas é muito difícil se movimentar numa política de 519 anos, né, perante a tanta coisa. Nossa, gente, é muita diversidade. Eu vejo a política de duas formas, né? Eu vejo a política que autoriza a construção de uma hidrelétrica,
é um tipo de política. E eu vejo muita política no plano do simbólico também, que é uma coisa que eu acho importante, que o reconhecimento das vozes, como bem diz a Renata, né? A primeira vez que eu vi um secretário de Assuntos Indígenas no Ministério da Cultura foi no governo do Lula, do Gilberto Gil. Tinha o Sérgio Mamberti como articulador das políticas para a cultura indígena. A primeira vez que eu fui a uma aldeia grande, em Rondonópolis, foi porque foi lançada lá a pedra fundamental da reconstrução da oca histórica da aldeia. Quem estava lá foi o primeiro-ministro da cultura, da história, aí até uma aldeia indígena, era Gilberto Gil. Essas coisas, elas mudaram a forma como a gente vê a questão indígena. A questão indígena só tomou o relevo que tem. Nós tivemos no Brasil várias iniciativas. O Juruna foi eleito deputado, né, é uma presença simbólica importante, mas essas coisas todas formam a questão da representação, a questão da visibilidade, entendeu? Então, eu tenho críticas, obviamente, a qualquer tipo de governo, de esquerda, de direita, mas o governo que fez esse esforço foi um governo de esquerda, não foi um governo de direita. Ele falhou em algumas coisas. Eu acho que aí é outro debate que entra no debate da hidrelétrica, que é a questão do seguinte: o que nós queremos para o país? Que tipo de desenvolvimento nós queremos para o país? Que forças vão debater isso? Quem são as representações da sociedade que vão debater isso? Porque se você vai debater isso no Congresso, hoje, você não vai debater nada. Você vai simplesmente chancelar uma visão de mundo. Mas, então, a gente percebe, né, que é muita possibilidade. A internet, você está conectado ao mundo, né? Então, você sai do território, não tem fronteira, né? Então, elimina fronteiras territoriais. E, quando se elimina fronteiras territoriais, significa que estamos levando memória, inteligência coletiva, compartilhamentos diversos a todas as esferas possíveis, né? São novos territórios, né? O território digital, né? E o que isso traz para a gente, né? A gente vê muito, às vezes, quem está muito num setor assim privado, né, assim muito fechado, né, percebe rapidamente, quando começa, né, a trabalhar por meio da internet, que se abre para um público muito grande. E aí é muita opinião, né, sempre muita gente comentando, né, tem comentários racistas, a gente recebe muito comentário racista na Yandê, né, assim, muitas mensagens assim que a gente olha assim, até acha engraçado, né, assim, todo tipo de coisa que vocês podem imaginar, perguntas também muito engraçadas. Mas também muitas pessoas querendo conhecer, né? E eu gosto muito assim do que o Levi fala, assim, apesar de já ter muito tempo, eu vejo uma inteligência coletiva, porque todo mundo compartilhando o conhecimento e juntando, né? Assim, cada um vai juntando um pouquinho do que, né, da sua memória, do que está divulgando, né? E aí faz esse movimento, né, de algo maior. Mas aí tem o outro viés, né? Na internet também a gente é produto, né? O que é o Facebook? O que é o nosso perfil do Facebook? A gente é um produto. A gente não tem que se iludir de que é outra coisa, porque algumas redes sociais é isso, são produtos de nós mesmos. Né? E como isso mexe, né, com a gente e o comportamento das pessoas também, né? Modos de ser, modos, né, de trazer visibilidade, né? E assim você vira um produto, então você também muda o seu comportamento, né? E vai mudando também o seu trabalho. E aí a gente está num momento assim muito midiático, né? E às vezes de muita disputa dentro do território da própria internet, né? Em que quem vai colocar a melancia maior para chamar a atenção, né? A gente tem se deparado muito com isso. Mas tem muita produção positiva, mesmo dentro de estruturas como o Netflix. Eu acho que é muita questão de ocupar os espaços e a maneira que você ocupa esses espaços. O que você faz com essas ferramentas, né? E esses espaços em que induzem a gente a se transformar num produto, né? O que você faz com isso, né? Como você está trabalhando com isso, né? Se tem a consciência de como está trabalhando isso, né? Acho que é muito importante essa constante busca por saber exatamente o que você está fazendo, exatamente o que você quer também e o que você realmente quer mostrar, para não cair nas próprias armadilhas, né?
de toda essa questão empresarial mesmo, né? Assim, porque fica, às vezes, um território muito sitiado também, né? Com muitas panelas, né? Como gangues, assim, nas próprias redes, né? E aquela coisa de inibir, porque fulano não pode aquilo, ou Beltrano fez aquilo, né? Então, o que você está produzindo ali? Né? Acho que é a pergunta que todos nós temos que fazer, né? Como a gente está usando isso, né? Para futilidades, por puro consumismo, para salientar necessidades do nosso próprio ego, da nossa própria vaidade, ou se a gente está tentando realmente ali ocupar o espaço de maneira a estar compartilhando coisas que realmente interessam, né? Então, a internet tem esses dois caminhos, né? Assim, e eu acho que é isso, é como você se apropria dessas ferramentas e desses espaços. Sempre vai ter essa coisa de colocar a gente como produto, né? E a gente tem que ter preparação, consciência suficiente, né, para driblar, né, determinadas coisas, sabe? Então, é um momento complicado. É um momento complicado no qual eu acho que o pequeno jornalismo, o jornalismo de afirmação da verdade, a verdade que eu digo é a verdade individual, a verdade das pessoas, a verdade do cidadão, a verdade do quilombola, a verdade do indígena, esse pode progredir, entendeu? Ele pode ocupar o espaço dele, fora da guerra das fake news, da mentira. Eu sei que, para o cidadão comum, nesse momento, a vida é um inferno. As pessoas que não têm uma visão como a que a gente tem, que é uma visão permeada já por uma consciência do mundo, que vai ter que... Eu fui ao Banco Bradesco, aqui da Avenida, para pegar um dinheiro no caixa, e eu estava colocando o caixa, aí tinha um vigia parado no outro caixa aqui, eletrônico. E aí chegou um rapaz e falou assim, estava contando, ouvindo, né? Estava contando as agruras da vida dele como barqueiro aqui. E que o problema deles maior é que ele não vai ter aposentadoria, que eles não têm um fundo de pensão, não tem nada. E aí ele falou, pelo menos você tem, você como vigia, a sua categoria tem, não sei o quê. Ele falou, mas isso provavelmente vai acabar, porque está em votação, vai entrar em votação agora uma reforma da Previdência. Ele falou assim, o guarda, hein, que vai perder a aposentadoria dele, disse assim, mas é bom, né, é necessário. Eu acho que isso vai ser bom, é necessário, não há outro jeito. Você percebe que um discurso entrou na cabeça dele e que provavelmente entrou na cabeça de milhares e milhões de pessoas? Como é que o cara abre mão da própria aposentadoria e diz que é necessário? Aquilo me deixou chocado. Eu parei para conversar com ele, não vou dar o final da história, mas eu parei para conversar com ele, não teve outro jeito. Porque eu falei, cara, esse cara foi bombardeado por alguma coisa, uma bomba de mentira. Então, é isso. Então, apesar de Dante, a gente sempre tem a nossa Beretrice, como era, não lembro o nome. Sempre temos, né, algo, né, a buscar. E a EBC, a gente, como Iandê, a gente sempre teve muito espaço na EBC, por meio do Cadu Freitas, né, lá na Rádio MEC, o bate-papo que ele sempre fazia, é uma pessoa que apoia o trabalho da Iandê. Cadu Freitas, que foi demitido também, sim, né? Vamos dizer que sim, todas as pessoas que faziam... Exatamente, como vários profissionais. E outros profissionais também sempre davam espaço para a gente, né? E estavam sempre ali estimulando o trabalho, né? E pedindo pauta, né? A gente trabalhava muito também dando pauta, né, para o pessoal da EBC. E assim a gente vê assim como a gente entende que, né, a gente vai silenciando, né, as coisas que de alguma forma podem ameaçar quem está cuidando de outras coisas, né? Então é sempre um silenciamento, né? Mas às vezes o fim não é o total fim, né? A gente sempre acredita muito nessa questão da resistência que a gente faz mesmo, mas a gente não pode ficar parado, né? Assim, se a gente ficar parado, as coisas são o fim. Mas se a gente movimenta elas, o fim nem sempre é o fim. A gente está ali o Dante, mas temos alguma Podemos Beretriz. adiar o fim, é isso? Sim. E é importante isso, assim, a gente ter... Alguns podem chamar de fé, cada um pode chamar daquilo que quiser, mas tem que ter uma resistência, né? Senão, o que você é, né? Se você é alguém que apenas vê as coisas acontecer.
e não tem aquele movimento de reação que tanto você comentou no início da conversa, né? Tudo desencadeia reação, mas dizem também que quanto mais se oprime, mais as pessoas se revelam, né? Muita opressão mexe, né, com o ser humano. Então, isso vai desencadear muitas coisas também, né? Silencia de um lado, reprime, oprime, né, tenta apagar, tenta tirar o rosto, né, e tem uma reação, né? E eu sei que vai vir essa reação. Eu não sei exatamente em que momento, mas eu acho que já está tendo ali uma movimentação, né? E por mais que tentem arrancar a língua, fazer de tudo, sempre é assim. Você oprime o ser humano e você vai ver ele se revelar, né? Pode demorar algum tempo, mas sempre vai ter uma reação das ações que se faz. Você perguntou da extensão do cenário. Então, eu vou dizer alguns dados que vão dar uma ideia. Porque a EBC é um dado dentro desse cenário. Mas, por exemplo, nós estamos em junho, né, hoje já é 1º de junho, e ainda não tem cota de tela no Brasil. O filme Os Vingadores, da indústria norte-americana, está ocupando quase 90% das salas de cinema no Brasil. O que é a cota de tela? A cota de tela é o tanto de filmes, da diversidade cinematográfica que tem que ser exibida nos cinemas brasileiros para que não haja um fenômeno como esse. Então, por exemplo, todo final do ano, o governo fixa a cota de tela em dezembro e ela é editada em janeiro e vale para o ano todo. E aí ela protege as produções nacionais. Então, por exemplo, vocês não estão vendo Marighella nos cinemas. Provavelmente vocês não vão ver Bacurau também. Os filmes mais relevantes do cinema brasileiro, que mais ganharam prêmios recentemente, não tem período, não tem prazo para estrear. Não só esses, como filmes franceses, filmes espanhóis, filmes, enfim. O que está havendo é um massacre da cultura americana e deliberado. Então, o cara não assinou o decreto porque não quis. E o decreto é lei. Então, se a EBC, que é uma instituição, está sob ataque e em vias de extinção, as coisas que estão em outro patamar são assim até mais gritantes, porque tem um efeito imediato. Por exemplo, nós temos agora a paralisação da Agência Nacional de Cinema, que é uma agência que faz o estímulo ao cinema, à produção de cinema nacional, o fomento. O que acontece? Por que ela está paralisada? É uma questão com o Tribunal de Contas, mas é uma questão falsa, é uma questão induzida pelo governo. Por quê? O presidente da Ancine está sentado em cima de R$1 bilhão, que é para estimular o cinema nacional, com medo de ser preso, porque eles fizeram uma espécie de chantagem com ele, devem saber de alguma coisa sobre ele, que eu não sei o que é. Já é um cara que não tem representatividade, está lá por causa do governo anterior, que não era governo, era um tampão, e não tem, vai para mais de 2 meses, não tem nenhum edital de financiamento do cinema nacional. Esse dinheiro não é do governo, o dinheiro é do próprio cinema. É um dinheiro de taxação. Que, na prática, representa, neste momento, o total estancamento da indústria é R$1 bilhão. Imagine o quanto de cinema você não faria e não estimularia com esse dinheiro. Está parado. Então, é um conjunto de fatores, somando-se a isso a EBC, que cria um cenário que não seria exatamente o mais estimulante para quem trabalha com cultura no país. É uma coisa deliberada. É uma coisa que é parte de uma estratégia. Que é uma estratégia de destruição. Não tem construção no lugar. Se tivesse uma proposta alternativa, não, nós vamos fazer o seguinte, agora nós só vamos fazer filme evangélico. Mas nem isso, não é isso. Se trata do... se trata do nada absoluto. O nada absoluto é o que é a estratégia no momento. É isso. Muito obrigado, JB Medeiros. Muito obrigado, Renan. Obrigado a presença de vocês. Um bom dia.